Olá, meu nome é Patrícia e bem-vindo a mais um episódio da nossa jornada pelo livro do Apocalipse. E como de costume, retomamos o nosso estudo com uma breve revisão do panorama geral. Estamos entrando na terceira parte do livro de Apocalipse, os acontecimentos após a Era da Igreja. E nesse tempo, estamos estudando a 70ª semana de Daniel, que aprendemos no último episódio ser também conhecida como o Dia do Senhor. É um período designado para as tribulações de Israel como resposta à quebra da antiga aliança. O propósito desse período é trazer Israel de volta à obediência e santidade à medida que entram no reino. Vemos claramente como o Senhor usará esse período para o benefício de seu povo no livro de Levítico. O capítulo 25 diz que Israel deveria observar um descanso na terra, um Shabat, em relação ao plantio a cada 7º ano, e diz que aqueles que perdem por algum motivo a posse da sua terra deveriam ter essa herança restaurada após 49 anos, no ano do jubileu. E no capítulo 26 encontramos penalidades para aqueles que violassem essas leis. Se Israel falhasse em manter o descanso da terra, eles seriam colocados fora dela por 70 anos, uma penalidade de 10 vezes mais. Este foi o tempo que Israel passou na Babilônia, e pela falha de Israel em cumprir a antiga aliança, eles seriam oprimidos de muitas maneiras e colocados fora da sua terra. Daniel capítulo 9 nos ensina que essas penalidades durariam 70 semanas, ou 490 anos. Mas no final desses 490 anos, o povo receberia de volta sua terra como a sua herança. Este período é o que chamamos de a Era dos Gentios, e os últimos 7 anos seriam o Dia do Senhor, o pior período de todos. Todo o período da história, começando com Nabucodonosor e terminando com o retorno de Jesus, é focado no julgamento de Israel para trazê-lo à fé. E este período vem nestes 2 blocos conforme estabelecido em Levítico e Daniel, e o último dos quais é a tribulação de 7 anos. Colocando tudo isto numa perspectiva no nosso esboço, temos então os capítulos de 1 a 3, que cobrem o período da igreja, que por si só faz parte do maior período de Daniel, chamado Era dos Gentios. Os capítulos 4 e 5 explicam como deixamos os tempos que são, ou os tempos presentes, e entramos nas coisas que se seguem, que é o nosso estudo do capítulo 4, enquanto João contemplava a sala do trono de Deus. Pelas pistas que nos já foi dadas, concluímos que a remoção prometida da igreja da terra havia ocorrido. A igreja estava presente no céu, tendo recebido novos corpos na ressurreição e suas recompensas celestiais. Esse foi o advento, a vinda do Senhor para a igreja, conforme prometido em João 14. É um evento diferente da segunda vinda de Cristo, e passamos a chamar este evento de arrebatamento. Mas seja qual for o nome, sabemos que pode acontecer a qualquer momento. Não está conectado a nenhum outro evento na história, exceto que Paulo nos diz que deve acontecer antes da ira que está por vir. Esta ira virá sobre toda a terra, disse Paulo, mas não virá sobre a igreja. E como dissemos, a única maneira de algo vir sobre a terra e ainda assim não impactar a igreja é se ela estiver ausente da terra. O capítulo 4 do Apocalipse é para deixar claro que as coisas que são terminaram. A igreja não existe mais na terra, tendo sido removida para o céu na vinda do Senhor. Mas aqui novamente as coisas após a era da igreja ainda fazem parte da era dos gentios, que continua até que Jesus retorne à terra. Se fôssemos avançar para o capítulo 19 do Apocalipse, encontraríamos uma descrição do retorno físico de Jesus à terra. E ali temos o ponto final da era dos gentios. Então, por eliminação, os capítulos de 6 a 18 descrevem eventos após a igreja ter partido da terra, mas antes do retorno do Senhor. Este é o próximo período do nosso estudo, o estudo dos eventos
que encerram a era, que é o dia do Senhor, um tempo de ira. Apocalipse 4, versículos de 5 a 8. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante dele estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Também disse, diante do trono havia algo parecido com um mar de vidro, claro como cristal. No centro, ao redor do trono, havia 4 seres viventes cobertos de olhos, tanto na frente como atrás. O primeiro ser parecia um leão, o segundo ser parecia um boi, o terceiro tinha rosto como de homem, e o quarto parecia uma águia, enquanto no seu vôo. Cada um deles tinha 6 asas e era cheio de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite repetem sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Agora, vamos nos concentrar em uma conexão interessante com o livro de Ezequiel. As 4 criaturas ao redor do trono são querubins, que é a classe mais alta de seres celestiais. Os querubins são guardiões da glória de Deus, e a última vez que foram mencionados na Bíblia antes desta passagem em Apocalipse foi em Ezequiel capítulo 10. Neste capítulo, os guardiões chegam a Jerusalém para escoltar a glória de Deus para fora do templo de Jerusalém, antes do ataque babilônico. Quando a glória de Deus deixou o templo, foi a última vez que Deus habitou entre o seu povo, Israel. A sua glória não esteve presente na terra com Israel desde aquele dia, exceto pelos poucos anos da aparição de Jesus na terra. Agora, os vemos novamente e eles ainda estão ao lado de Deus, guardando a sua glória. Curiosamente, Ezequiel 10 ocorre no ponto em que a era dos gentios está começando, quando Nabucodonosor chega a Jerusalém. O Senhor enviou a Babilônia para que Israel caísse e a era dos gentios começasse. E ele profetizou esta destruição vindoura, removendo a sua glória do templo pouco antes dos exércitos chegarem. E agora, no capítulo 4 de Apocalipse, entramos nos últimos 7 anos de eventos que trarão o fim da era e permitirão que a glória de Deus retorne a um novo templo. Então, assim como os querubins foram usados em Ezequiel para prenunciar a partida da glória de Deus, de habitar com um Israel desobediente, agora eles são mostrados novamente para anunciar o retorno da glória de Deus ao seu templo. Também temos uma conexão muito interessante desta passagem com Números capítulo 2 e vemos como que o acampamento de Israel estava organizado. Eles se acampavam em 4 áreas e cada área era representada por uma das tribos que tinha uma insígnia ou uma bandeira, um emblema. No lado leste ficavam Judá, Issacar e Zebulon, sob a bandeira de Judá, que era representada por um leão. No lado sul ficavam as tribos de Ruben, Simeão e Gade, sob a bandeira de Ruben, que era representada por um homem. No lado oeste ficavam as tribos de Efraim, Manassés e Benjamim, sob a bandeira de Efraim, que era representada por um boi. No lado norte ficavam as tribos de Dan, Aser e Naftali, sob a bandeira de Dan, que era simbolizada por uma águia. No centro do acampamento ficava o tabernáculo. Visto de cima, o acampamento tinha a forma de uma cruz, com o tabernáculo, a presença de Deus, bem no centro. Também era uma representação da sala do trono de Deus no céu. Nada na Bíblia é mencionado por pura coincidência ou por acaso. Os números, nomes, significados de pessoas e lugares, cada detalhe foi desenhado com maestria pelo autor divino. Observe a frase que eles usam em sua adoração a Deus no capítulo 4 de Apocalipse. Ele é aquele que está por vir, significando vir para seu reino em glória. Então, este capítulo é a introdução
para o resto do Apocalipse, que conta a história de como a glória de Deus retornará à terra e a Israel. Mas antes que isso possa acontecer, muita coisa acontecerá na terra e no céu. E este capítulo é o início da história da ira de Deus na terra durante os últimos 7 anos, que é a era dos gentios. Apocalipse capítulo 5, versículos de 1 a 14. Então vi na mão direita daquele que está assentado no trono um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Vi um anjo poderoso proclamando em alta voz: quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que podia abrir o livro, ou sequer olhar para ele. Eu chorava muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Então um dos anciãos me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi um cordeiro que parecia ter estado morto, de pé, no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava assentado no trono. Ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e eles cantavam um cântico novo. Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares e milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos, e cantavam em alta voz: digno é o cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo o que neles há, que diziam àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro: sejam o louvor, a honra, a glória e o poder para todos sempre. Os 4 seres viventes disseram: Amém, e os anciãos prostraram-se e o adoraram. Lemos aqui o capítulo 5 inteiro porque nos ajuda a estabelecer a cena na imaginação. Obviamente, este capítulo continua a cena iniciada no capítulo 4. Então temos João ainda na sala do trono de Deus. O Pai está no trono como antes, com os anciãos e as 4 criaturas viventes presentes. E podemos assumir que os 7 Espíritos de Deus também ainda estão presentes. E agora vemos um novo personagem, o Cordeiro. Se havia alguma dúvida quanto à sua identidade, ele também é chamado de Leão da tribo de Judá e Raiz de Davi. Então, claramente, este é Cristo, e embora Jesus sempre estivesse lá, só agora João volta a sua atenção a ele. Então, todas as 3 pessoas da Trindade estão presentes na cena. Mas a partir deste ponto no livro do Apocalipse, todo o foco volta-se para Cristo. Então, antes de continuar no capítulo 5, gostaria de conversar com vocês sobre alguns títulos de Cristo no livro de Apocalipse. Alfa e Ômega. Nós encontramos este título em Apocalipse capítulo 1, versículo 8, capítulo 21, versículo 6 e no capítulo 22, versículo 13. A primeira e a última letras do alfabeto grego, a língua usada por João para escrever aos gentios, a igreja. Também lemos sobre o título de Filho do Homem, em Apocalipse, capítulo 1, versículo 13. Com este título, Jesus enfatiza sua plena humanidade e a sua identificação com a condição humana. O Filho do Homem é uma figura celestial que recebe domínio, glória e um reino eterno,
em Daniel capítulo 7, versículos 13 e 14. Jesus proclama sua identidade messiânica, indicando que ele é o cumprimento das promessas de um Messias. O primeiro e o último, que nós lemos em Apocalipse capítulo 1, versículos 17, capítulo 2, versículo 8 e em capítulo 22, versículo 13. Quando estudarmos mais sobre a Nova Jerusalém, aprenderemos que há 12 pedras preciosas que representam as 12 tribos. E a primeira e a última destas pedras eram as pedras do sumo sacerdote no Velho Testamento. A pedra de Sardes representava Ruben, que foi o primogênito dos 12 filhos de Jacó, que significa eis aqui o filho. A 12ª pedra, a última, é Jasper, que representa Benjamim, o último dos 12 filhos de Jacó, que significa o nome filho da minha mão direita, ou bem-amado. Então aqui nós temos entre a primeira e a 12ª pedra, temos o primeiro e o último, o princípio e o fim. O Amém. Apocalipse capítulo 3, versículo 14. Este título confirma que Jesus é a personificação da verdade de Deus e do cumprimento fiel das promessas divinas. A palavra Amém origina-se no hebraico e significa assim seja, verdadeiramente. Amém é usado no contexto bíblico para expressar veracidade, concordância e confirmação. Outro título que nós lemos em Apocalipse, capítulo 5, versículo 5, é o leão da tribo de Judá. E no livro de Mateus, no capítulo 1, lemos a genealogia de Jesus, que era descendente da tribo de Judá e que tinha como emblema um leão. E você pode conferir isso em Mateus, capítulo 1, versículo 3, e também em Gênesis 49, versículos de 8 a 10. Outro título que nós lemos no livro de Apocalipse é a raiz de Davi. E você pode ler esse título em Apocalipse, capítulo 5, versículo 5 e no capítulo 22, versículo 16. Em Lucas, nós lemos a genealogia de Jesus, que nos diz que ele é descendente de Davi. Quando Deus fez uma aliança com Davi, Deus prometeu a ele que ele sempre teria um descendente no trono, em 2 Samuel capítulo 7. E depois nós lemos em Isaías capítulo 9, versículos 6 e 7, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e para o firmar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. E o anjo Gabriel prometeu a Maria em Lucas, capítulo 1, versículo 32. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, o seu pai. E por que isto é importante? O trono de Davi não existia quando Jesus veio à terra. Roma é quem reinava. Então isto significa que o trono de Davi será restabelecido, e esta promessa ainda não foi cumprida. Outro título também que nós lemos em Apocalipse, em muitos versículos, é o Cordeiro. Aqui temos a referência do Cordeiro também em Isaías, capítulo 53, versículo 7. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca, e como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. O cordeiro refere-se à primeira vinda de Jesus. O título de leão da tribo de Judá refere-se à segunda vinda de Jesus, onde ele reinará. Jesus era judeu e tomará o trono sobre toda a terra e reinará todas as nações através da nação de Israel.
e há cerca de 1.800 referências a esta declaração nas Escrituras. E vamos ficando por aqui. Um grande abraço, vejo vocês até o próximo episódio.